mais eficiente. E para mim é uma honra, e a ideia de entrar com essa frente que vai discutir o sistema penitenciário brasileiro é porque está na cara que o sistema está falido. Mas não é de hoje não, faz muito tempo. Muito tempo. Só falar aqui, fica melhor para vocês. O sistema penitenciário brasileiro está falido há muitos anos. E isso tem tornado a segurança pública ineficiente. É como se a polícia estivesse enxugando gelo. Porque a polícia prende um criminoso, que não é fácil. O Estado tem todo um gasto para fazer essas prisões. Quando ele entra no sistema penitenciário, tem lá uma organização criminosa que está comandando o presídio. Então o preso, a polícia leva para o sistema penitenciário, e lá esse preso, ou ele entra na facção, e para isso ele vai começar a pagar um pedágio. E essas facções criminosas estão ficando cada vez mais fortes. Só para ter uma ideia, lá no Amazonas, e aí o PCC quer entrar no Amazonas, porque lá tem a rota do tráfico, a rota da cocaína, do skunk, que faz fronteira com os maiores produtores de droga do mundo, que é Peru, Colômbia. E para ele entrar no nosso estado, lá do Amazonas, para citar como exemplo, ele tem que primeiro dominar o presídio. E vocês lembram, há pouco tempo houve diversos massacres entre facções criminosas, aquele horror que foi visto por todo o Brasil, por todo o mundo. Viramos uma referência negativa para o mundo todo, que não sabemos cuidar do nosso sistema penitenciário. Então, para a facção comandar a cidade, ele não sai dominando primeiro o território, ele primeiro domina o presídio. E isso é inaceitável. Como a facção criminosa, como um preso, sob a tutela do Estado, consegue transformar as penitenciárias no escritório do crime. E essa frente vem discutir muito isso. Nós vamos viajar, conhecer os bons exemplos, conhecer os exemplos ruins, e trazer aqui para essa casa soluções aceitáveis que mude a história do sistema penitenciário brasileiro. Há muitas controvérsias sobre os dados. Hoje no regime fechado, nós temos em torno, a Bel pode me corrigir, em torno de 337 mil presos. Com a população de 209 milhões, será que tem muito preso mesmo no Brasil? Porque a população tem reclamado que os presos estão aqui fora, estão arrepiando a sociedade brasileira, estão trazendo um temor jamais visto. Se a gente não trazer o sistema penitenciário para dentro da segurança pública e entender, se a gente não organizar o sistema penitenciário brasileiro, nós não vamos ter bons resultados na segurança pública do nosso país, e a polícia vai continuar enxugando gelo. Então, um dos fatores para resolver o problema da segurança pública, para tornar o Brasil um país seguro, é cuidar do seu sistema penitenciário. E essa frente vem para esse caminho: discutir, viajar, trazer soluções. Nós temos hoje uma bancada com muitos especialistas em segurança pública. O Brasil elegeu essa bancada para isso, porque ninguém aguenta mais essa insegurança. E a população, como resposta, não, vamos colocar então parlamentares que entendam de segurança pública, e queremos dar a nossa contribuição. Sabemos que um vetor importante para resolver a segurança pública do nosso país é o sistema penitenciário. E aqui eu quero agradecer a presença dos nossos agentes penitenciários, que têm sofrido no nosso país, que não tem condições nenhuma de trabalho em muitos lugares, que imagine lidar com esses presos altamente perigosos, violentos, com muito recurso. Como é a vida do nosso profissional, do nosso agente penitenciário, fica à mercê deles. Nós precisamos fortalecer. E ficou claro para mim, eu visitei
no Rio Grande do Norte, o presídio de Alcaçuz. E o Alcaçuz também teve o mesmo problema lá do Amazonas, do massacre. O massacre lá do Compage, onde facções criminosas fizeram todo aquele horror. E o presídio realmente estava totalmente destruído. Os presos faziam o que queriam lá. Era celulares, venda de droga, mandos e desmando. Comandava até a progressão do regime. Parece inaceitável, parece uma brincadeira, mas é o que acontece hoje. Cada presídio, mais ou menos uma média de quase 800 mil reais, o presídio arrecada para as facções criminosas, só com pedágio. E esse dinheiro vai servir para comprar droga, para comprar arma, para enfrentar o Estado brasileiro. E lá em Alcaçuz, teve uma intervenção federal, e aqui parabenizar o secretário, que hoje está no Ceará, o secretário Mauro. Ele começou a colocar o governo do Estado comprou a ideia, e ele começou a reestruturar o sistema penitenciário, começou lá com o presídio de Alcaçuz. Obras não tão grandiosas, mas eficientes no prédio, tirando tomadas, colocando um sistema de ventilação. Agora, sabe o que foi a maior transformação? É quando ele reestruturou a carreira do agente penitenciário do Rio Grande do Norte. Fez concurso público, aumentou o salário, tornou nível superior. E o profissional lá, o agente penitenciário, colocou ordem na casa. Lá eu entrei numa ala e eu achei incrível. Eu entrei na ala, os presos todos sentaram, mão na cabeça, para trás, obedecendo à autoridade. E é isso que a gente quer, colocar ordem no nosso país. Muito obrigado à presença dos agentes penitenciários do nosso país. Nós vamos lutar pela PEC 372 aqui nessa casa. Essa luta está apenas começando, e conto com vocês. Senhores, anunciamos a presença ainda do Coronel Wellington Uzeda, diretor-geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, do senhor Sandro Abel, diretor de Políticas Penitenciárias, do senhor Bruno Rocha, representante da Federação Nacional dos Agentes Federais de Execução Penal e presidente do sindicato junto ao Distrito Federal, o senhor Fernando Anunciação, presidente da Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários, e convidamos para fazer uso da palavra o membro da diretoria da frente, deputado federal, capitão Wagner. Bom dia a todos. Queria saudar inicialmente o nosso amigo, deputado Alberto Neto, futuro presidente dessa frente parlamentar que se instala no dia de hoje, com muito orgulho cearense, lá da nossa capital, Fortaleza, mas representante aqui do estado do Amazonas. Queria homenageá-lo pelo primeiro mandato e pela atuação já brilhante desses primeiros dias aqui na Câmara de Deputados. Para minha satisfação ser vice-presidente, ser companheiro do Alberto Neto nessa luta que a gente vai enfrentar a partir do lançamento dessa frente parlamentar. Eu queria saudar todos os deputados aqui presentes, especialmente os deputados que estão aqui à frente, o deputado Lincoln Portela, grande defensor da segurança pública. De longe eu admirava o trabalho dele quando eu estava aqui na casa ainda, e hoje estou com o prazer, o privilégio de poder estar do lado dele aqui na casa. O deputado Daniel, policial militar do Rio de Janeiro, grande parlamentar também muito atuante. Gonzaga já tem história para contar aqui nessa casa. Nosso amigo Hélio, e diferente de alguns outros que usam a bandeira da segurança pública, mas na atuação parlamentar pouco fazem em nome desta pauta tão importante, é que participa de só tudo que envolve a questão da segurança pública. Eu queria lhe agradecer, como se o senhor fosse um integrante do sistema de segurança, e para mim é um privilégio muito grande tê-lo aqui também do nosso lado. Saudar os demais deputados que vão fazer parte da comissão, nosso amigo deputado Coronel, deu um branco, Coronel Tadeu, deu um branco, Coronel Tadeu, nosso grande parlamentar do estado de São Paulo, membro do PSL, deputado também muito atuante na Comissão de Segurança Pública, agora nessa frente parlamentar vai ser extremamente importante. Já saudei o nosso presidente, agora o nosso sargento, deputado federal pelo Rio de Janeiro, importante também, sempre muito presente em todos os debates. Saudar também os demais
participantes desse evento na pessoa do agente penitenciário, que é o grande responsável por nós termos mudança nesse sistema. O deputado Alberto Neto falou da situação do Rio Grande do Norte, e eu vivenciei tanto no Rio Grande do Norte como estou vivenciando lá no estado de Ceará a mudança do sistema penitenciário. E eu falava agora com alguns agentes penitenciários, agora há pouco, e falava para eles: o que mudou no estado de Ceará não foram os agentes penitenciários, eram os mesmos agentes penitenciários, mas chegou um secretário lá que permitiu que esses agentes penitenciários pudessem fazer o trabalho para o qual eles estão habilitados, para o qual eles são pagos e querem com certeza prestar esse serviço. Então, para mim, a alegria é muito grande ter o estado de Ceará hoje como uma referência em relação ao sistema penitenciário, e dizer, logicamente, para todos vocês que, enquanto membro dessa frente parlamentar, a gente quer lutar para que o agente penitenciário possa ser visto como grande elemento, como grande propulsor da mudança do nosso sistema penitenciário. Não há como o agente penitenciário realizar essa mudança se ele não tiver, por parte do Estado e do poder público, a condição necessária para isso fazer. Se nós não dermos as condições adequadas em relação a equipamentos, em relação a treinamento, em relação a condições dignas de proteção desse agente penitenciário que está lá dia a dia colocando a vida dele em risco, enfrentando as facções dentro de presídios, se não houver, logicamente, por parte do Estado, essa preocupação de dar a ele esse alicerce para que ele possa desempenhar a função dele, sabendo que ele vai poder ir para casa, e mesmo com todas as ameaças que sofrem, ter uma condição de segurança, a gente não vai mudar esse sistema penitenciário em todo o Brasil. Então eu queria me colocar à disposição dos agentes penitenciários, dizer da alegria que é poder defender a PEC da Polícia Penal, que está sendo discutida aqui na casa também, já passou pelo Senado, se Deus quiser vai ser aprovada aqui na casa também. A gente está num momento extremamente favorável, a gente está dando entrada no outra PEC também, a gente está colhendo assinaturas em outra PEC também, para permitir, e essa foi uma vitória que eu quero aqui dar os créditos ao deputado subtenente Gonzaga, que foi o primeiro que defendeu essa bandeira, e na legislatura passada quase aprovou, não conseguiu, mas a gente conseguiu aprovar agora, que foi a PEC que permite o acúmulo de cargo para o policial militar e o bombeiro militar. E agora a gente luta para que os demais profissionais da segurança pública, o agente penitenciário, o guarda municipal, o próprio policial federal, o policial rodoviário federal, possam também acumular esse cargo, como forma, pessoal, de inserir os agentes de segurança pública em todos os setores. A gente sabe da qualificação que esses agentes têm. Hoje, para você ser profissional de segurança, eu já considero o agente penitenciário um profissional de segurança, você passa por um concurso extremamente rigoroso, extremamente concorrido. Então, qualidade existe para prestar serviço em outras áreas. Então é importante que a gente possa permitir ao agente penitenciário também essa possibilidade de acumular cargo na área da educação, na área da saúde. Afinal de contas, todos os servidores praticamente têm esse direito, e os profissionais de segurança têm esse direito restrito. Então, parabéns, amigo Alberto Neto, conte conosco nessa frente parlamentar, e eu acho que a pressão de vocês junto aos parlamentares é que vai dar o tom, é o que vai dar a tônica da atuação dessa frente parlamentar. Contem conosco, contem com a frente. Muito obrigado, bom dia a todos. Pedimos que o deputado Capitão Wagner continue à frente e convidamos o deputado Capitão Alberto Neto, presidente da frente, para entregar o diploma de primeiro vice-presidente ao deputado federal Capitão Wagner. Aproveitamos desde já para informar a todos que na próxima quarta-feira, dia 29, no plenário principal da Câmara dos Deputados, plenário Ulisses Guimarães, teremos a comissão geral para debater o sistema penitenciário no Brasil. Já uma mobilização feita pela presidência dessa frente parlamentar que se instala hoje para debater em rede nacional com especialistas diversos a temática do sistema penitenciário. Convidamos então a fazer uso da palavra o também membro da diretoria, deputado federal Coronel Tadeu. Inicialmente, quero saudar o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Prisional, capitão Alberto Neto, já desejando muito sucesso, parabéns pela iniciativa. Como o próprio capitão Wagner falou, primeiro mandato, já com uma atuação brilhante, uma proatividade enorme. Então, mais
estou ombro a ombro com você nessa missão, Alberto. Saudar o vice-presidente Capitão Wagner, saudar o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Gurgel, meu colega Lincoln Portela, já em alguns mandatos aqui um excelente defensor da segurança, junto com o deputado Hélio Costa de Santa Catarina, meu amigo Gonzaga de Minas Gerais. São os nossos praticamente mentores, nossos professores. Vocês três já estavam aqui em outros mandatos e já faziam a defesa, e agora ganharam mais alguns aliados de diversos estados. Isso mostra como a bancada da segurança está cada vez mais importante nesse país. Saudar as demais autoridades, todos os meus amigos do sistema prisional do Brasil inteiro, em especial o pessoal de São Paulo que se faz presente, que é hoje o maior sistema prisional do país, sem dúvida nenhuma. É o maior número, são quase 40 mil funcionários, e se faz presente representando o estado de São Paulo. Meus amigos, falar do sistema prisional é praticamente falar com o coração, uma vez que no passado, lá pelos anos 2000, eu tive a oportunidade de, como capitão, comandar uma companhia de policiamento de guardas, que até então era feito pela Polícia Militar. Então consegui conhecer de perto, lá pelo Carandiru, antigo Carandiru, que não existe mais, na penitenciária do estado, o que faz um agente. E se não bastasse isso, provavelmente daqui a pouco vai se fazer presente o senador Major Olímpio. Ele é meu amigo de 35 anos, e o pai dele foi agente prisional. Trabalhou durante a vida toda numa penitenciária no interior do estado, no Presidente Venceslau, e pela voz do Olímpio, eu simplesmente conhecia um pouco mais de como é difícil trabalhar dentro de uma cadeia, dentro de um presídio. O Alberto Neto citou alguns pontos, o Capitão Wagner citou outros, e eu quero que essa frente parlamentar atue em diversos caminhos, em diversas trilhas que podem não só fazer a melhoria do sistema prisional, mas dar a verdadeira importância desse trabalho. E vou citar um exemplo. Ontem, o deputado Herculano Passos me procurou para assinar uma frente de apoio à Fórmula 1, para que a Fórmula 1 fique no estado de São Paulo. E o que tem a Fórmula 1 a ver com o sistema prisional? Isso é o que muito político às vezes não enxerga, principalmente aqueles que estão no comando dos estados, que tem uma certa miopia quando se fala de segurança. Acha que segurança é despesa, acha que segurança só dá trabalho, enche o saco, com o perdão da palavra, do governador ou dos governadores, e se pudessem se livrar disso, se livravam. Pois é. Alguns anos atrás, participando desse evento da Fórmula 1, existe uma comissão de segurança na FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que avalia a segurança de cada país para ver se é viável se manter esse evento. E o Brasil praticamente, o Brasil que eu digo é a cidade de São Paulo, ganhava praticamente uma nota quase zero. E seguidos anos, pilotos, membros de equipe, engenheiros, donos de equipe, empresários, acabam sendo vítimas da criminalidade. E isso fez com que a nota do Brasil, o ranking, caísse absurdamente, e corríamos o risco de perder a Fórmula 1. E aí é onde eu chego no meu ponto. A segurança pública, ela começa na prevenção e termina no presídio. Eu não posso desconsiderar em nenhum momento
todo esse trajeto, sob pena de ter a economia abalada pelo nível da criminalidade. E a Fórmula 1 é um exemplo típico para dizer do quanto milhares de dólares entram em apenas uma semana numa cidade. E a cidade lucra. Às custas de quem? A nossas custas. À custa do agente prisional que mantém o preso dentro da cadeia. Então, quando eu olho para todos vocês, eu vejo a segurança da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus vizinhos. Eu vejo a segurança da minha cidade. Vejo a segurança de toda uma sociedade. E é por isso que nós precisamos brigar. Aquele míope que acha que segurança é despesa, eu desafio. Solta todos os presos e vai ver onde seu estado vai parar. Pior que isso é querer gastar mais tentando uma ridícula privatização de presídio, onde sabidamente nunca deu certo em um lugar no mundo. Capitão Alberto Neto, você terá alguns desafios pela frente. E o primeiro que eu vou lançar para você é nós, através dessa frente parlamentar, provarmos que privatização não resolve o caso da segurança do país. Vamos fazer o preso trabalhar e vamos fazer ele pagar a sua estadia. Porque é um absurdo um preso custar muito mais do que uma criança dentro de uma escola. Essas inversões de valores é a nossa missão daqui para frente. Obrigado a todos vocês. Pedimos igualmente que o Coronel Tadeu se mantenha à frente. Convidamos o presidente da Frente Parlamentar, o deputado Capitão Alberto Neto, para também entregar o diploma de secretário-geral da Frente. Convidamos o deputado federal Gurgel para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas deputados, grandes personalidades, meu amigo que eu sempre perturbei antes de estar nessa casa, subtenente Gonzaga, que sempre nos recebeu muito bem. Sou policial militar, sou sargento da Polícia Militar. E cumprimentar o meu presidente, Alberto Neto. Parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado por me chamar a contribuir para essa frente. E como o Coronel Tadeu disse, nós temos sim um grande desafio, né? Lá no Rio de Janeiro nós temos a SEAP, antiga DESIP. E ela foi inserida na Constituição Estadual, mas esquecida na Constituição Federal. Então sempre se questionou a amplitude, a validade. O porte de arma deles, por exemplo, não foi amparado pela Lei 10.026, 126, se eu não me engano, que é o 126, que é o nosso Estatuto de Desarmamento. Então houve uma desvalorização e esquecimento da classe enquanto atuante na segurança pública, enquanto membro da segurança pública. E hoje, como a nossa casa está formada por profissionais competentes, conhecedores da prática e da teoria de segurança pública. Eu, por exemplo, sou especialista em segurança pública pela UF. Então, quando vem falar de teoria comigo, tem que saber falar. Se falar besteira, eu tenho condições de responder na parte técnica e na parte operacional. Porque a nossa parte técnica se distancia demais da prática policial nas ruas e da prática de segurança pública. As teorias não atuam na prática, essa é a grande verdade. E recentemente eu tive a felicidade, de ser indicado pelo governador do estado do Rio de Janeiro a ajudar a classe a ser um interlocutor da SEAP lá no Rio de Janeiro, num assunto bem sensível, que seria eles irem para a Polícia Civil, deixar de existir a classe e eles irem para a Polícia Civil. A minha opinião, conversando com a classe, era que eu discordava disso, que a instituição deveria ter a sua polícia penal, que eu acho que é o justo. É uma atuação de polícia, assim como as guardas municipais são policiais também. Na prática, elas atuam como polícia. O serviço é de polícia. O sistema penal também é um serviço de polícia. Então não há problema nenhum numa simples nomenclatura.
Não há problema nenhum em a gente estruturar uma classe, até mesmo porque é uma função específica que ganhou contornos específicos. Ela saiu da Polícia Civil, do antigo carcereiro, e virou o sistema penal, que hoje precisa ser fortalecido, precisa ser trabalhado, como o nosso deputado falou, o preso precisa contribuir com a sua estada. Ele já lesa a sociedade pelo crime que ele comete, ele já causa um prejuízo social ao cometer o crime, sobretudo se for de ação penal pública incondicionada. É um crime contra a sociedade, contra o Estado Democrático de Direito. E ainda chega lá, ainda come e bebe às custas do Estado, sem nenhuma retribuição, sem nenhuma contribuição. Isso precisa ser visto, não é trabalho escravo, não é nada disso. É simplesmente uma forma também dele entender que ele não vai ficar impune. Ele já não indeniza a vítima, então ele já não tem a responsabilidade de indenizar a vítima, ele não tem a responsabilidade de se alimentar, de se manter, ele não tem responsabilidade de nada. Então é cômodo para ele hoje fazer parte de um sistema penal que não recebe o apoio necessário de governo e de sociedade como um todo, e sai dali às vezes pior, como foi falado antes de mim também. O cara chega lá, tem que escolher uma facção. Então ele não chega membro de facção, mas ele sai membro de facção. Quer dizer, nós construímos as facções, né? O Estado constrói as facções. Se olhar sobre esse prisma, você vai ver que é o Estado que está construindo as facções. Então a gente precisa trabalhar, não é fácil, os desafios são grandes. Nós somos culturalmente um povo difícil de lidar, nós temos dificuldades, por exemplo, de reconhecer a atuação de polícia, tanto da guarda quanto da SEAP. Qual é o problema de se reconhecer uma atuação de polícia? E a gente está discutindo isso ainda como se isso fosse um absurdo, como se isso fosse uma coisa impraticável, quando de fato ela já acontece, de fato ela já existe. Então eu gostaria de finalizar dizendo para vocês o seguinte: nós aqui nessa casa precisamos nos juntar e traçar de vez o caminho da segurança pública. Eu divido em 3 níveis de segurança pública. Nível 1 seria as instituições: Polícia Militar, Polícia Civil, SEAP, Polícia Federal. A organização interna, estou falando de salário, carga horária, condições de trabalho, categoria, organização da categoria. Isso seria um nível 1 de segurança pública. O nível 2 seria onde entra vocês de novo, não como instituição, mas como membro, como aparato da execução da pena. Então nós estamos falando de poder judiciário. O poder judiciário tem que contribuir, o poder judiciário tem que mudar a forma de agir no que tange a segurança pública. O sistema penal precisa ser reformulado, precisa ressocializar. As nossas leis aqui na nossa casa precisam ser reformuladas. Isso eu chamo de nível 2, que é a nossa atuação na conjuntura, na preparação para que esses órgãos consigam executar as suas funções. E o nível 3 é o que a esquerda gosta de dizer para a gente que resolve tudo, que é educação. Eu incluo aí economia e incluo cultura. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, a lei não pegou. Que Estado democrático de direito é esse que nós dizemos que a lei não pegou? Então quer dizer que se o cidadão não quiser cumprir a lei, ele simplesmente não cumpre, a lei não pega e acabou. A gente não tira ela de ordem jurídica, a gente não retira ela do ordenamento jurídico, mas ela não pegou e acabou, ela não pega e está tudo certo. Então isso é o quê? Cultura. Nós temos que mudar a nossa cultura, nós temos que valorizar e respeitar as nossas leis. Olha o mundo de leis que nós temos para suprir a falta de cumprimento de uma ou outra regra. Então a gente cria outra, e no fim a gente acaba não cumprindo quase nada e sendo um Estado que democrático, mas de direito é um pouco difícil de se entender que é. E a educação, ela é sim a mola de sustentação de qualquer sociedade, mas ela vai ter um reflexo daqui a 20, 30 anos, 10 anos no máximo. Então se a gente concatenar isso e trabalhar junto nesse caminho, a gente sim vai chegar. Gente, parabéns aos agentes penitenciários, contem comigo no Rio de Janeiro também, estamos juntos, um grande abraço. Apenas considerando os compromissos dos parlamentares que estão aqui presentes também e o dinamismo para que todos participem, né, pedimos a participação no prazo de 3 minutos e convidamos
o nosso deputado federal, o subtenente Gonzaga, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e a todos. Pedi para regular o tempo antes da minha fala para eu cumprir também, então vou cumprir. Cumprimentar o nosso presidente, capitão Alberto Neto, toda a diretoria. Quero cumprimentar os agentes penitenciários aqui, nas pessoas do Adeilton, nosso grande líder lá de Minas Gerais, e do Anunciação. E dizer que eu acho que todos nós aqui, deputados, precisamos fazer uma homenagem, um reconhecimento ao Lincoln Portela. Quando ninguém de nós estávamos aqui, estava o Lincoln com a nossa bandeira, com a bandeira da Polícia Militar, da Polícia Civil, com a bandeira dos agentes penitenciários. Portanto, eu acho que é uma questão de justiça. Todos nós aqui fazemos esse reconhecimento da sua atuação sempre em defesa da segurança pública e dos profissionais. Dentro do meu tempo, eu quero reafirmar aqui, primeiro, a importância da frente. Segundo, reafirmar algumas agendas que nós precisamos trabalhar com os agentes penitenciários. A mais imediata é a Previdência. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos deixar de atuar firmemente para que os agentes penitenciários sejam reconhecidos nas mesmas condições dos policiais no quesito Previdência, no direito, no reconhecimento do risco de vida. Segunda agenda é a Polícia Penal. Eu tenho uma posição clara, já divulgada, contrária à criação de outras polícias. Eu acho que a Força Nacional precisa ser discutida, é uma ficção. Se os estados recolherem seus contingentes, acaba a Força Nacional. Alguém fala em criar a Polícia Nacional, Polícia de Fronteira. Eu acho que nós temos que fortalecer as nossas polícias dos estados para fazer fronteira onde tem e fortalecer as instituições estaduais para trabalhar. Mas a Polícia Penal precisa de ser realidade. Eu tenho esse compromisso porque eu trabalhei muito lá em Minas Gerais, e eu vou aqui buscar o testemunho do Adeilton, para que os agentes penitenciários tivessem vida própria em Minas Gerais. Eu ajudei, junto com os agentes, junto com os policiais civis, com o sindicato, a que de fato o sistema prisional tivesse identidade e vida própria. Começou ainda quando era Secretaria de Interior e Justiça, e hoje é a Secretaria de Assuntos Prisionais, e que precisa de ter o fortalecimento. Eu participei desse processo. Eu trabalhei para tirar o soldado das guaritas, para tirar o carcereiro do interior dos presídios, e então eu tenho a obrigação de trabalhar pela valorização dessa classe aqui. Então, entendo que a Polícia Penal é necessária. E Polícia Penal na sua plenitude, com a competência da investigação. Eu, que sou defensor da polícia completa, enxergo que o único agente de Estado dentro do sistema prisional é o agente prisional, e portanto ele precisa exercer o seu poder de polícia, inclusive para fazer investigação no interior do presídio. Quero agradecer aqui a observação que o Alberto Neto fez com relação ao projeto de lei que está na pauta. Nós trabalhamos junto com os agentes, com o Link, que foi da comissão, foi o vice-presidente da nossa comissão. O projeto 7223 está na pauta. Ele não resolve o sistema prisional, mas ele tem 3 pontos importantes para o regime fechado. Não vou aqui dissecar porque não dá tempo, mas peço o apoio já de toda a frente para que nós possamos garantir essa pauta que está no plenário. Já tem 46 emendas, mas eu acho que vai sair um texto muito bom para dialogar com o regime fechado. E no mais, agradecer o convite, reforçar aqui o nosso compromisso com a classe dos agentes penitenciários e nos colocar à disposição da frente para que possamos, de fato, promover essa integração necessária do sistema de segurança pública e de justiça, para que nós possamos entregar para a sociedade uma segurança pública de qualidade, uma redução da violência, mas principalmente com a valorização dos profissionais de segurança pública, todos nós juntos. Muito obrigado. Registramos também a presença da Associação Nacional dos Agentes Penitenciários do Brasil, AGPEN, por meio de seus representantes, José Roberto Neves, Wesley Barreto Bastos, e convidamos, alternando um pouco o estado, deputado, o nosso deputado Hélio Costa, também membro da Comissão de Segurança Pública, para fazer uso da palavra. Eu queria dizer a vocês que a Organização Internacional do Trabalho considera a profissão de agente penitenciário a mais perigosa do mundo.
certo? E queria pedir para vocês aí atrás, que não tem nada a ver com o sistema, porque estão numa conversa paralela, atrapalhando, que saiam do ambiente. Saiam do ambiente. Se não são do sistema, saiam do ambiente, porque vocês estão atrapalhando. Preste atenção, porque a profissão de agente prisional é muito importante. É muito importante. Vocês têm que prestar atenção nas falas de quem conhece. Eu não sou polícia civil, não sou polícia militar, eu sou jornalista. Mas eu comecei a modificação do sistema penal, do DIAP, do sistema penal em Santa Catarina, porque era misturado Secretaria de Segurança com Justiça. A Justiça cuidava de outra coisa, não cuidava do preso. Então, quem prende não pode cuidar, certo? Então começamos junto com os diretores, junto com os agentes que tinham o primeiro grau, começamos o movimento e eu pela televisão cobrando, porque era delegado, chefe do DIAP, Departamento de Administração Penal, era coronel da PM, da ativa ou da reserva, era coronel do Exército, da reserva, é claro, e eles não entendiam de sistema penitenciário. Segurança e sistema penitenciário é diferente. Um dia eu falei na televisão o seguinte, que a culpa das cadeias estarem cheias era da segurança. Pô, mas está cheia e a segurança que é o problema? É, porque deixou o crime acontecer. Se não deixar o crime acontecer, fazer o preventivo, fazer certinho, porque nós tínhamos na época 14 mil mandados de prisão para cumprir, certo? Então em Santa Catarina, por isso que não tem ninguém aqui. E a importância do agente é tão grande, porque os que estão aqui de agentes do DEPEN, que são formados lá em Florianópolis, na Academia da Polícia Federal, tem pouco agente aqui porque eles estão trabalhando. Não tem ninguém de Santa Catarina aqui porque eles estão trabalhando. Não podem sair dos estados. E os que estão aqui são aqui de Brasília. Por isso tem poucos, mas se não tem aqui estaria cheio, porque nós temos que criar a polícia penal, tem que criar mesmo, para dar mais garantia no serviço prestado, certo? E cobrar dos estados, porque lá em Florianópolis tem a penitenciária de São Pedro de Alcântara, que é a maior do estado. Era tudo eletrônico. Abria tudo eletrônico. Hoje, o agente prisional tem que ir lá manter contato com o preso. É uma vergonha. Era eletrônico e não deram manutenção. Lá o sistema penal não está falido, porque a inteligência dos agentes fez com que a coisa funcionasse. Fizeram academia própria, fizeram tudo, entrou gente inteligente de todo o Brasil, não são só catarinenses, não. De todo o Brasil. Então lá o DIAP funciona mesmo, funciona. Diz que o Ceará é bom, Santa Catarina é 10 vezes demais. Que pegou o sistema de Santa Catarina, que é um pessoal dedicado e que sabe e faz. Então eu tive problema com agente prisional, tive problema com polícia civil, tive problema com polícia militar, mas sempre buscando melhor, sempre fazendo críticas. A PM saiu das penitenciárias, entraram os agentes, fazem a parte interna e a parte externa é privada, que também tem que dar arrumada, mas cria a polícia penal, que isso se resolve, não é tão difícil assim. Sou parceiro, sempre fui na busca da melhora, tenho muitos amigos, conheci meninos que estão hoje no sistema penitenciário, e vocês merecem todo o respeito que não tem respeito, não são respeitados como deveriam ser, certo? Como deveriam ser, porque prestam um serviço muito importante. Depois que foi criado, que os agentes passaram a administrar o sistema penal em Santa Catarina, não deu mais rebelião. Até eles tentam começar,
mas a turma já está aqui. Eles tentam começar, o pessoal do diabo já está aqui. Tem um bom sistema de inteligência, entendeu? E tem um bom sistema de combate. De ir para frente, para sufocar. Tem. São gente bem treinada, gente que criou o próprio esquema, porque é o próprio modo de agir. De Florianópolis, o diretor do DIAP, que no governo passado era diretor, hoje é secretário de Justiça e Cidadania. Hoje o agente está na Secretaria de Justiça e Cidadania. Não está só no DIAP. DIAP é Departamento de Administração Penal. Não está só no DIAP, ele está na Secretaria. O agente, vocês estão lá em Santa Catarina, mandando no setor de vocês. Então, gente, eu fico muito contente de estar aqui. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Sou da comissão contra o crime organizado, porque eu sempre combati o crime organizado, facção. Facção não se cria dentro da nossa penitenciária. Não se cria mesmo. Nossos agentes já dividem, já na área, já na hora, divide, botou para lá, botou para cá, não tem grupos mesmo. Divide na hora, e é um serviço muito bem feito. Então eu queria agradecer a todos vocês, como brasileiro, porque vocês nos dão muita segurança. Quem tem que tocar o regime, vamos lá em Santa Catarina, desde o secretário, é o agente prisional. Por isso, o Alberto, que é do meu partido, que é o presidente dessa comissão, e nós estamos juntos. Foi com seu tempo? Dá um toque aí, jogou alguma coisa para a gente, que o assunto é lá. Muito obrigado e parabéns a você. Convidamos o deputado federal pelo 6º mandato, Lincoln Portela. E em tempo, registramos que, apesar da natural dificuldade, deputado Lincoln, de vir, os agentes penitenciários do Brasil inteiro, mas que a nossa estimada Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários, que em breve o seu presidente fará uso da palavra, fez comparecer aqui representação de 18 estados. Muito bem, capitão Neto, a minha saudação e ao mesmo tempo parabenizo a toda a diretoria, ao MP que se faz aqui representar, também ao DEPEN, aos agentes penitenciários, parlamentares que aqui também se encontram. Eu, como presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Penitenciários, me sinto muito alegre por ver uma frente muito mais ampla, em que o capitão Neto teve a sapiência e a competência de colocar desenvolvimento estratégico do sistema penitenciário, combate ao narcotráfico e também ao crime organizado. Parabéns a vocês que, juntamente com o capitão Neto, puderam criar e elaborar uma frente muito mais ampla ainda para somarmos, porque nós entendemos que nas questões da segurança pública não há competição, só há cooperação. E enquanto o Brasil tiver ainda a mentalidade de colônia e não de nação, continuaremos competindo na segurança pública do Brasil. É preciso somar esforços, como o capitão Neto tem somado também. Chamando agora mais uma vez, como já foi chamado, para o dia 29, eu pedi à comissão geral, ao presidente, para que estivéssemos aqui. E essa comissão é de todos aqueles que estão no sistema prisional, de todos aqueles que lutaram aqui desde a PEC 308 até a PEC 372, do senador Pedro Cunha Lima, o Cássio Cunha Lima, pai do nosso Pedro Cunha Lima, deputado federal aqui em Brasília. Parabéns a todos vocês, parabéns por essa frente muito mais ampla e, por certo, eficiente também. Quero dizer, como servo, como soldado, estou aqui junto com vocês para servirmos e termos uma polícia penal digna, porque ela não tem sido dignificada por nenhum governo desde o início da redemocratização, entre aspas, no nosso Brasil, desde o início até o último governante. E é preciso que o atual governo possa ter a dignidade de cumprir com aquilo que havia se comprometido, a aprovação
da PEC 372. Um abraço a todos vocês. Parabéns, parabéns, Neto. Você brilhou. Convidamos o deputado Biratã Sanderson, PSL do Rio Grande do Sul, fazer uso da palavra. Senhores, bom dia a todos. Quero cumprimentar o capitão Alberto Neto. Eu brincava aqui com ele e com o Coronel Tadeu, futuro governador do Amazonas e futuro governador de São Paulo. Eles disseram, Deus me livre, né? Mas, se os bons cruzam os braços, os maus tomam conta, e aí transformamos um país maravilhoso como o nosso nesse caos que nós estamos presenciando. Senhores, quero cumprimentar aqui de modo especial o valoroso e incansável Anunciação, que é um leão. Que é um incansável. Nós, senhores deputados aqui, né, Hélio Costa, lá de Santa Catarina, todos os colegas aqui, todo mundo polícia, né? Mas nós vemos aqui alguns líderes aqui dentro da Câmara, aqui dentro são leões, e aí fora são os gatinhos, né? Porque não são respeitados pela população, produto de décadas de descaso. E a situação do sistema prisional no Brasil, então, é a exata fotografia da irresponsabilidade que tomou conta, não é só Lula, não, do FHC. Se o FHC foi muito irresponsável com o sistema prisional, Lula, como diz o gaúcho, só cascateou, não fez coisa nenhuma. A Dilma então nem se fala, o Temer eu nem chamo de governo. Então agora nós, Jair Bolsonaro, temos um compromisso, Coronel Tadeu, nós somos do PSL, Anunciação, temos o compromisso de recuperar esses 30 anos de abandono, e um abandono criminoso, eu diria. Abandono criminoso que transformou, por exemplo, meu amigo aqui, Cláudio Fernandes, presidente da Mapergues, que é a entidade de classe dos agentes prisionais do Rio Grande do Sul, nosso parceiro de décadas, omissão criminosa que fez, por exemplo, Porto Alegre, que é uma cidade interiorana lá na ponta do país, que teria todas as condições de ser uma cidade pacata, eu diria, e nós hoje estamos entre as 50 cidades mais violentas do mundo, Porto Alegre, por causa de um escritório do crime especializado chamado Presídio Central de Porto Alegre, onde tudo pode ocorrer ali dentro, tudo. O Estado não consegue entrar dentro do Presídio Central. Quem manda dentro do Presídio Central é o crime, e o crime organizado, não é o crime amador. O crime, Cláudio, o crime organizado tomou conta do Presídio Central, e dali, meu ilustre Lincoln Portela, parceiro de todas as horas dos policiais do Brasil, dali do Presídio Central eles comandam execuções diárias. Todos os dias saem comandos de execuções de execução dentro do Presídio Central. Dali do Presídio Central são ordenadas assaltos a bancos. Ou seja, senhores, fruto de um descaso que já estamos indo para a terceira década de descaso, nós criamos grandes escritórios do crime dentro do aparato estatal, dentro dos presídios, e para isso nós temos que sim enfrentar. Eu fico indignado quando vejo governadores, ministros falar e não temos dinheiro para investir em presídio. Não, polis só existe, o Estado só existe para prestar segurança. A função fundamental do Estado, Lincoln Portela, polis da Grécia Antiga, a função do Estado só é uma: gerar segurança. Educação não é fundamental, pode ser privada.
saúde pode ser privada. Agora, segurança pública é função fundamental, fulcral do Estado brasileiro. Então, não se fala em falta de dinheiro, não se pode admitir balelas, deputada, falácias de que não há dinheiro. Não, pode não ter dinheiro para qualquer situação, mas para a função essencial do Estado, que é a segurança pública, e nisso a Polícia Penal, o sistema prisional está imbricado diretamente na raiz da questão. Nós precisamos sim, então, investir na construção de presídios, na contratação de agentes prisionais, e o Rio Grande do Sul é um exemplo clássico disso. Na última década houve uma valorização do profissional da SUSEP. Teve um concurso agora, milhares de candidatos buscando entrar na SUSEP, porque é uma carreira hoje prestigiada, que busca os melhores quadros da sociedade para ir lá tratar, entre aspas, dos párias da sociedade. Então, Cláudio, Anunciação, senhores colegas do sistema prisional do Brasil, contem conosco. Eu acho que nós nunca tivemos um cenário tão propício, Anunciação, para fazermos a valorização e o prestigiamento de algo que está na raiz. Não tem como discutir segurança pública, não há como discutir diminuição de índices de homicídio, nem a crescente, a escalada do tráfico de drogas, sem discutirmos o controle dos presídios. De nada adianta colocar 1.000 policiais federais, 5.000 brigadianos no Rio Grande do Sul, ou 10.000 policiais militares em São Paulo, Coronel Tadeu e Major Olímpio, se nós não tratarmos a raiz do problema. Ah, mas tem a questão da educação? Sim, vamos tratar da educação. Ah, mas em vez de construir presídio, temos que construir escolas. Não, nós vamos construir presídios e vamos construir escolas. Uma coisa não exclui a outra. Então, senhores, contem conosco. Estamos iniciando uma jornada de 4 anos, é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A Anunciação, precisamos ter persistência e com uma bancada, com time de deputados federais. Somos em torno de 80 deputados federais ligados à segurança pública. Nós temos sim todas as condições de fazermos do Brasil um modelo de sistema prisional. Um abraço a todos, contem conosco e que Deus nos acompanhe. Anunciamos a presença e desde já convidamos para fazer uso da palavra do senador da República, melhor votado do Brasil e atuante na área, Major Olímpio. Bem-vindo. Não deu nem tempo de cumprimentar as pessoas aí. Muito bom dia a todos. Quero me desculpar até em função de não estar desde o início da solenidade, que as atividades tanto da Câmara quanto do Senado, elas estão a todo vapor. Estamos literalmente trocando o pneu, o carro andando em todas as circunstâncias, mas para melhorar e sem dúvida nenhuma para proporcionar aos brasileiros dias melhores. Muito bacana quando a gente tem a oportunidade de ver lá a camiseta "A farra da bandidagem vai acabar". Isso é um sonho para todo mundo que está permanentemente na luta pela segurança pública, na luta para que todo o chamado sistema de persecução criminal, desde as ações proativas da sociedade, as ações preventivas, as ações repressivas e de investigação, depois o Ministério Público, a Justiça, cumprimento da pena e reinserção no contexto da sociedade. Se nós não mexermos no sistema como um todo, nós estaremos, Lincoln, você que é um grande lutador pela causa,
sempre com a situação capenga. E nós estamos vivendo um momento mais do que propício para discutir melhorias para a nossa sociedade, para a segurança da população como um todo. E eu vejo essa comissão mista como um novo alento de força. Eu vejo aqui irmãos do sistema prisional do Brasil todo, meus amigos, irmãos de luta lá de São Paulo, lá no Fundinhos, estão aqui. E eu fico me lembrando de lutas que vocês têm vivenciado. A Anunciação que conduz a mobilização nacional, tem essa responsabilidade nacional. A gente sabe o tamanho do esforço de vocês, né? Um dia, vocês que estão na luta mais próxima aqui, serão partes da história. Aqui o deputado Lincoln Portela, queria que o Lincoln levantasse aí, que num momento muito agudo, da nossa história recente, né? Era para a votação da PEC 287, tudo acordado, reconhecendo a especificidade da atividade dos funcionários do sistema prisional e pelas forças ocultas, Tadeu, e às vezes nem tão ocultas, eles foram retirados de uma hora para outra do relatório da comissão especial. E daí, logicamente, não se sabe quem encabeçou, né, Anunciação? Mas, de repente, centenas de agentes penitenciários perderam o caminho e, sem querer, entraram no prédio do Ministério da Justiça. E disseram, nós só vamos sair daqui quando for o prédio de justiça do Brasil. Não olhar por nós não é ser justo. E aí eu pedi realmente essa salva de palmas para o Lincoln, porque eu ainda recruto aqui na casa, eu segui o veterano e o líder. E nós dois fomos para lá, para o Ministério, e para dizer ao ministro naquele momento, a toda a interlocução, esses caras só estão buscando dignidade. Passou do limite da irresponsabilidade governamental. E eles estão no desespero de dizer, não vamos aceitar um passa-moleque. Não são com eles 500, 1.000, 1.500 que estavam aqui no gramado, não. São 150 mil no país que precisam ter uma resposta digna. E no dia seguinte o ministro se comprometeu, o presidente da Câmara se comprometeu, todo mundo se comprometeu e civicamente nós deixamos o prédio. Dia seguinte todo mundo esqueceu os compromissos, todo mundo disse que não tinha tido conversa nenhuma. O presidente da casa, que era o mesmo Maia, disse, mas vocês conversaram errado, Lincoln e Olímpio, vocês tinham que ter conversado comigo, com esse ministro da Justiça eu não falo. Então não vale o combinado. Aí, sem querer, os agentes penitenciários perderam o caminho de novo no gramado e ocuparam a Câmara dos Deputados. E eu estou dizendo isso porque nós apenas fizemos as interlocuções que nós temos que fazer pelo mandato. Hoje são quantos à frente? 60 parlamentares? 80 parlamentares. O que nós tínhamos, meia dúzia de gatos pingados, mais o Lincoln, que sempre apoiou as atividades da segurança pública, sempre é um apoiador intransigente do sistema prisional, dos guardas municipais, em outros momentos também. Então, a Bíblia já diz, dai honra a quem tem honra. E se éramos pouquinhos, agora tem uma frente constituída e com 80 parlamentares.
é 80 vezes maior a multiplicação, o esforço em todas as circunstâncias. Quando está se falando em estratégia, eu ouvi aqueles que realmente têm a dizer: o sistema prisional, se vai se evoluir para privatização ou não, é necessário se ouvir quem tem experiência, não é quem leu um livrinho, não. E muitas vezes o estelionatário de marketing, como nós temos alguns no estado de São Paulo, que nós precisamos discutir de forma muito madura. E esse fórum aqui, que vai ser um fórum permanente, com essa comissão mista, com jovens deputados, com antigos parlamentares que também têm compromisso. E aí eu digo para vocês, muitas vezes se faz uma frente parlamentar e depois se vive parlamentar da frente. Mas quem dá vida à frente parlamentar é exatamente aqueles que precisam da força. Eu componho algumas frentes parlamentares e o que me impulsiona é justamente a demanda daqueles que estão permanentemente. A anunciação não passa uma semana sem falar com ele e voltar a lembrar disso. Vem aqui, ó o número de assinaturas para a PEC da Polícia Penal. Dá uma olhada com isso agora. Mais um companheiro foi morto no estado. E é exatamente isso que vai impulsionar. Então, eu agradeço demais a confiança. Tenho certeza absoluta que no Senado a grande maioria dos senadores estarão fechados com vocês em todas as causas, que são causas mais do que dignas, não são demandas individuais, não tem corporativismo. E é isso que nós temos que impulsionar e poder estar juntos. Lembrar a todos vocês que também coloquem as suas bandeiras. Não temos uma mobilização de partido, mas domingo eu mesmo já gravei mais de 80 vídeos, e para as categorias profissionais, para caçador, atirador, colecionador, para policial civil, militar, federal, os nossos irmãos agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância, saiam nas ruas, peguem a mobilização democrática, aproveitem os espaços. Vocês que são líderes em categorias profissionais, como do sistema prisional, ocupem também os microfones e digam: gente, o momento é pela democracia, é pela melhoria do país. Então eu quero um comprometimento também da sociedade na defesa daqueles que estão dando a vida, daqueles que estão trabalhando no sistema arcaico, esquecido, falido, e que o momento é de gerar dignidade, confiabilidade, credibilidade. E lembre-se, nós somos parte dessa solução. Vocês são parte da solução, não são parte do problema. Viva o nosso país, viva a nossa frente, viva todos vocês. Deputado Capitão Alberto Neto, presidente da frente, entregará o diploma de membro da diretoria desta frente parlamentar mista ao senador Major Olímpio. Gente, e eu vou ter que voltar lá para a CCJ do Senado, que nós estamos lá na discussão se vai se fazer a leitura de voto de relatoria e voto em separado em relação ao decreto das armas. E eu tenho efetivamente que estar lá, porque lá também está o interesse de todos nós nesse momento. Que Deus abençoe a vocês, muita força. William, nosso mestre de cerimônia, obrigado sempre aí por estar ajudando a segurança do nosso país. Um abraço, gente. Obrigado. Convidamos o doutor Fábio Jorge, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, para fazer uso da palavra.
dia a todos. Eu queria inicialmente saudar os deputados e senadores que adotaram essa iniciativa que para nós é fundamental para o país. Queria saudar particularmente os agentes penitenciários que vieram de todos os estados do país. Os senhores são indispensáveis nessa discussão e em toda e qualquer discussão que diga respeito à segurança pública. Acho que o nosso país vivencia uma dificuldade econômica, um momento econômico difícil. É compreensível, deputados, que o tema da economia seja um tema dentre os mais importantes, que as reformas sejam colocadas como prioridade, mas é fundamental que a segurança pública alcance o mesmo patamar que os temas econômicos estão sendo tratados. Sem segurança não há educação, sem segurança não há saúde, sem segurança não há liberdade, sem segurança não há vida. É preciso destravar todas as iniciativas importantes em curso nesta casa, é preciso racionalizar as investigações, é preciso desburocratizar as investigações, avançar com um ciclo completo, melhorar o funcionamento do sistema judicial, tratar com maior eficiência e rigor os crimes mais graves. É um absurdo, é inaceitável que num país como o nosso apenas 6 a 8% dos autores dos homicídios sejam identificados. É inaceitável que as facções criminosas dominem a cena em diversos estados do nosso país. É inaceitável que todos aqueles que atuem no sistema de justiça, no sistema policial e de segurança pública, como os senhores, não tenham proteção e o incentivo devido. Tenho o apoio do Ministério Público Brasileiro em todas essas discussões relevantes para o país no tema da segurança pública. Em nome da Associação Nacional dos Procuradores da República, me sinto muito honrado e muito alegre por ter sido convidado para essa iniciativa e esperamos desde já poder colaborar com todas as discussões que irão ser realizadas daqui para frente. Muito obrigado e boa sorte a todos com essa iniciativa. Convidamos o senhor Washington Clark, diretor-geral substituto do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Bom dia a todos. Na pessoa do deputado capitão Alberto Neto, eu trago aqui os agradecimentos do diretor-geral do DEPEN, Dr. Fabiano Bourguignon. Saúdo e parabenizo pela iniciativa. Na pessoa do agente federal de execução penal, Sandro Abel, diretor de políticas penitenciárias do DEPEN, eu saúdo a todos os representantes das administrações penitenciárias aqui presentes. Na pessoa do agente federal de execução penal, Bruno, representante da entidade de classe dos agentes federais de execução penal, e aqui estendendo a todos os profissionais dos sistemas penitenciários do Brasil. De maneira bem rápida, eu quero dizer que nós temos uma dívida, nós falando como administração prisional, e hoje falando aqui em nome do diretor-geral do DEPEN, nós temos uma dívida muito grande para com os senhores e senhoras. Mas essa dívida já começou a ser reconhecida e nas tratativas, a partir do momento em que o ministro Sérgio Moro definiu como diretrizes do DEPEN nesses próximos 4 anos, a retomada do controle das unidades prisionais, a ampliação de vagas e o combate à criminalidade organizada no ambiente prisional, nós podemos dizer que, principalmente com iniciativas tais como esta, nós encontramos mais aliados para que nós possamos seguir no efetivo cumprimento dessas diretrizes que já começaram. Nós estamos muito envolvidos com a integração de todas as inteligências penitenciárias, e aqui eu faço um parênteses, que eu sou o diretor de inteligência penitenciária do DEPEN, também ocupando o cargo de substituto de diretor-geral.
mas posso dizer que, para o cumprimento dessas diretrizes, se torna fundamental a integração das inteligências penitenciárias dos estados. E, ao tempo que nós falamos de tecnologia, melhoria da dignidade da população carcerária, em nenhum momento nós esqueceremos da valorização do agente penitenciário. Nós não olvidaremos que todas essas diretrizes, tudo que a gente vai falar de melhoria do sistema penitenciário passa principalmente pela valorização, a melhor capacitação, a melhor seleção do principal operador da execução penal, que é o agente penitenciário. Então, contem conosco, nós vamos perturbar bastante, viu, deputado? Nós vamos perturbar bastante, no sentido de nós realmente fazermos a diferença durante esse período e principalmente com o apoio da frente parlamentar. Contem conosco, sucesso na missão e contem conosco. Bom dia, obrigado. Convidamos o senhor Fernando Anunciação, presidente da Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Momento ímpar, né? Coisa linda. Nosso sonho sendo realizado. Quero começar fazendo alguns agradecimentos. Me perdoem se eu esquecer alguém, mas eu vou iniciar realmente pelo nosso Nico Portela, que esteve conosco em momentos tão difíceis. Um agradecimento ao eleitor mineiro que o mandou de volta para nossa casa para nos defender. Um outro agradecimento é para os 110 mil eleitores do estado do Amazonas, que mandou aqui para nós, capitão Alberto Neto, deputado que chegou a casa realmente diferenciado. Compromisso excelente conosco, compromisso excelente com a segurança pública do Brasil, e isso a gente precisa lembrar. E aí os demais que falaram antes da gente, só agradecer também. Sanderson, tenha certeza, meu irmão, realmente nós estamos confiantes sim, podemos sim fazer a diferença no sistema penitenciário, na segurança pública do Brasil. Confiamos sim nesse governo, confiamos sim nesse parlamento renovado que aqui está, confiamos nos parlamentares que permaneceram, temos certeza disso. O sistema penitenciário será diferente, estaremos sim no rol da segurança pública, não tenho mais dúvida disso, questão de dias. E dizer para vocês um fato que nós conseguimos aí com muito trabalho, com o apoio de todos os servidores penitenciários do Brasil e dos parlamentares principalmente. Nós temos a coleta de assinatura de 18 líderes de partidos, o maior do Brasil. Eu pedi, deputado Alberto Neto, e aos membros da comissão, que assinaram essa comissão tão importante para o nosso sistema, para a segurança pública. Bora fazer essa entrega para o nosso presidente Rodrigo Maia. Isso aqui é um pedido de urgência, mas que precisa ser político. Se alguém não conversou com ele no passado, nós conversaremos com ele hoje. Levanta essa assinatura, levanta esse requerimento de urgência, de pedido, para que ele possa, nesse intervalo, sim, nós podemos sim botar uma PEC para ser votada, nós podemos sim botar uma PEC que é praticamente consenso dos parlamentares, podemos sim botar uma PEC que foi tratada há décadas nessa casa e que precisamos ser valorizada, ser votada. Então, nosso presidente Rodrigo Maia precisa entender a situação, que dá sim para votar essa nossa PEC, nesse intervalo, nesse momento sim de discussão da PEC da Previdência, de outros projetos importantes para a sociedade. Então a PEC pode ser votada, basta que nós façamos a política desse trabalho. Convido a todos para que a gente faça isso hoje, esse debate com o Rodrigo Maia, para que ele entenda que o sistema penitenciário precisa ser valorizado. Nosso ministro mandou para casa um projeto importantíssimo sobre o crime organizado, sobre combater o crime organizado, mas lá na ponta, quem vai realmente efetivar esse fruto desse projeto de combate ao crime organizado somos nós. E se nós não formos valorizados, não terá efetividade desse projeto. Então, muito obrigado, me perdoe algum parlamentar, algum estado, não Brasil, sistema penitenciário, segurança pública, estamos juntos, irá acontecer fato novo nesse
nesse Brasil nos próximos meses. Um abraço, gente. Muito obrigado. Convidamos o senhor Bruno Rocha, da Federação Nacional dos Agentes Federais de Execução Penal e presidente do Sindicato TF, para fazer uso da palavra. Senhores, boa tarde. É com muito prazer que eu represento hoje aqui a carreira dos agentes federais de execução penal, dos técnicos e especialistas que trabalham nas 5 penitenciárias federais e na sede do Departamento Penitenciário Nacional. Evitando de qualquer forma incorrer em algum equívoco de não me esquecer de alguém, inicialmente gostaria de pedir dos senhores uma salva de palmas para todos esses senhores que estão aqui e que apoiam e que tem apoiado de forma muito importante tanto as carreiras federais de execução penal como as carreiras do Distrito Federal e dos demais estados. Essa iniciativa, como bem observou a anunciação, ela é única. É uma iniciativa que não tem parâmetro anterior na história do Brasil. Então, eu gostaria de dizer para vocês que é com muito prazer que hoje a gente pode dizer que estamos integrados totalmente, representativamente, junto com o pessoal do DF, com a salva de palmas para o Paulo ali também, pessoa incrível nessa luta. Com a FENASPEN e com todos os outros representantes das associações de agentes penitenciários. Essa causa é única. A polícia penal, ela é algo que não tem como voltar mais atrás. E isso é para o bem do Brasil. Isso é para o bem da nossa sociedade. Então, vou ser breve. Obrigado pela palavra. É um prazer estar aqui representando a Federação dos Agentes Federais de Execução Penal e todas as categorias do DPI. Convidamos o senhor José Roberto Neves, da Associação Nacional dos Agentes Penitenciários do Brasil, AGPEN, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Roberto, represento aqui o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, a Associação Nacional dos Servidores Penitenciários, e também estou aqui muito atento às convocações da FENASPEN, porque a luta é indivisível. Estamos todos juntos pela Polícia Penal. Ontem nós tivemos um excepcional evento aqui próximo ao Congresso, onde as forças policiais trataram de levantar uma pauta também dos agentes penitenciários. Essa frente parlamentar ela é de extrema importância. Eu ouvi aqui dos seus membros que nós temos várias pautas que precisam ser trabalhadas para melhorar a luta pelo sistema prisional. E dar uma condição ao agente penitenciário, na sua condição previdenciária, é fundamental. Portanto, eu antecipo aqui meu pedido, capitão Alberto, que a gente possa, que essa frente possa nos apoiar também nessa agenda, que é uma agenda do sistema penitenciário. Haja vista que querer ter um sistema prisional com servidores valorizado passa também pela justiça previdenciária. Eu fui por 2 anos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E lá nós aprovamos um plano de 4 anos. Nós temos um plano de política criminal e penitenciária por 4 anos, que foi votado em 2015 e que ele vai até 2019, em outubro. Então ele ainda está valendo. E eu espero, sinceramente, que ao renovar esse plano, aquele colegiado possa manter algumas questões que nós vamos elencar aqui, que são importantes para o sistema prisional. Olha só, já existe
aqui um debate técnico sobre o que é importante, sobre alguns apontamentos para o sistema penitenciário e para seus servidores. Entre eles, nós destacamos que nesse plano foi demandado a regulamentação nacional da profissão do agente penitenciário, vedada as terceirizações, está lá nesse documento. Foi demandado também que é preciso ter uma política de atendimento à saúde debilitada do servidor penitenciário. No Paraná, nós temos uma pesquisa que é do Paraná, mas certamente reflete o que acontece com tantos outros servidores em todo o país, onde um agente penitenciário, 67% do agente penitenciário já tem um problema de saúde comprovado, onde as mulheres agentes penitenciários, no recorte das mulheres, reclamam, 68,5% das mulheres do sistema penitenciário do Paraná reclamam da falta de uma política contra o assédio sexual. Aí 90% também reclama contra uma política, ou demandando uma política de atenção contra o assédio moral. Então nós temos problemas estruturais dentro do sistema penitenciário. E esse plano, ele apontou, como apontou também, que a gestão do sistema penitenciário precisa ser exclusivamente pelos servidores da carreira. E também demandou que urge uma política de combate ao crime organizado, que demanda de dentro das unidades penais e que coloque em xeque toda a segurança pública. Por fim, esse documento, que é um documento nosso, que pode ser muito bem usado aqui por essa comissão, fala da constitucionalização desse serviço. Senhores agentes penitenciários, deputados, Link Portela, todos se lembraram, eu vou lembrar mais uma vez, que nunca é pouco falar da sua participação, do seu apoio a todos os nossos agentes penitenciários. Eu quero dizer que nós demandamos por uma política de constitucionalização da atividade do agente penitenciário. A PEC 372 nos traz isso. Ela traz mais do que isso. Ela constitucionaliza não só o trabalho do agente penitenciário, mas ela reconhece, a Constituição reconhece, por meio dessa medida, a República reconhece essa atividade de execução penal, coisa que não é reconhecida ainda. Todo o ciclo da segurança pública e de justiça criminal, ela está constitucionalizada, todos os serviços, menos o da execução penal. Vamos lá. O serviço de segurança preventivo, polícia militar, está garantido na Constituição. O serviço investigativo pelas polícias judiciárias, seja estaduais, distrital ou federal, está lá na Constituição. Quem acusa, Ministério Público, está na Constituição. Até quem defende, a Defensoria Pública, na Constituição. E por fim, o sistema judiciário, na Constituição. E logo, aquele que é mais fraco, o gargalo, que finaliza esse ciclo. E quando eu digo gargalo, é gargalo mesmo, não cabe mais nada, não cabe mais um preso, que finaliza, não está constitucionalizado. E é por isso que todos os companheiros que vieram aqui me antecederam na fala e disseram claramente: é preciso demandar a aprovação da PEC 372, para que a República reconheça que esse trabalho é importante para o país. Enquanto não o fizer, não está reconhecendo. E aí a gente fica suscetíveis a essas aventuras como as privatizações de presídio. E essas especulações não faz bem para a gente. Por isso aqui a gente reforça a todos que essa frente ela possa ter como princípio a indivisibilidade das pautas de luta, colocar aqui o debate e a necessidade da aprovação dessa PEC. Nós, agentes penitenciários do país, lutamos por muito tempo por ela, mas hoje ela deixa de ser uma pauta classista. Aliás, ela nunca foi, mas é preciso compreender que ela não é uma pauta classista, é uma pauta de toda a sociedade. E para aqueles que acham que vai ter custo, que me parece que um dos problemas é a pergunta se vai ter ou não vai ter custo implementar essa polícia penal, a gente diz o seguinte: qualquer investimento em qualquer atividade de segurança, em qualquer atividade tem custo sim. Ninguém vai aprovar, ninguém vai fazer alguma atividade que pressupõe investimento que não tenha custo, mas é o custo necessário. O deputado Sanderson falou aqui há pouco da questão da obrigatoriedade primeira do Estado, que é a segurança pública.
E eu quero te cumprimentar também, deputado Sandro. Você esteve ontem lá no caminhão e defendeu a agenda dos agentes penitenciários na reforma da Previdência. Que bacana isso também. E o deputado Santos disse que é importantíssimo que a gente tenha. A atividade primeira é o investimento na segurança pública. E o sistema prisional é a segurança pública. Não vai passar, não haverá combate ao crime organizado e tranquilidade para a sociedade se a gente não investir no sistema prisional. E aqui a PERTO, que é a nossa maior bandeira, deve estar como pauta número 1 desse Congresso, assim como está para a categoria e para toda a sociedade. Meu deputado capitão Alberto Neto, até também poderia terminar esse evento também se deixar mensagem, enquanto coordenador de ações legislativas da Frente Parlamentar de Segurança Pública, reconhecer que essa frente ela não concorre, pelo contrário, ela trata de um tema especial e específico e tem o apoio da Frente Parlamentar. Nosso presidente capitão Augusto está à frente do pacote anticrime da comissão, que foi encaminhado pelo ministro Sérgio Moro, por isso não pôde estar presente, mas em seu nome também deixar o nosso registro de agradecimento. E como bem disse o presidente da Federação Nacional dos Agentes Federais de Execução Penal, o Jacob, em evento que ele foi do pacote anticrime numa audiência pública, ele falou: olha, eu vejo vários pontos positivos nesses pacotes anticrime, mas nenhum desses avanços será concretizado se nós não amarrarmos na ponta da linha e acabarmos com esse ciclo, e acabar com esse ciclo passa pela Polícia Penal. Por isso nós convidamos todos que estão aí no fundo, a nossa Polícia Penal, para vir aqui à frente, tirar uma foto e deixarmos esse registro histórico. Muito obrigado. Declaro aberta a frente parlamentar que vai discutir o sistema penitenciário brasileiro. Muito obrigado a todos. Tem que se abaixar, consegue achar. Fica com a bandeira e se agacha. Fica mais ou menos.